Olá, eu sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert. Estou aqui para fazer um bate-papo com vocês sobre as mudanças nos benefícios fiscais no estado de São Paulo. Tem mudança pra caramba, estou aqui para fazer um resumo com vocês e posteriormente depois eu pretendo gravar um vídeo com um material mais detalhado, mas eu queria pelo menos passar o resumo que eu já fiz e que acho que pode ser útil aí para o entendimento de vocês. O meu canal no Instagram é @tributariexpert. Se você não me segue e você é da área tributária, já vai lá e passa a me seguir, porque é lá que eu vou publicar as principais informações sobre essas mudanças e sobre tudo mais aí da área fiscal. Seguinte, então, por conta da pandemia, por conta do coronavírus, né, todo mundo está passando uma situação difícil. O estado de São Paulo não é diferente, também está passando uma situação difícil. E o governo agora começou a buscar meios de obter aí recursos, obter um aumento, uma melhora na arrecadação. E aí qual foi a grande ideia do governo? Não pode aumentar imposto rapidamente, pode reduzir benefícios. Então está reduzindo benefícios aí de vários setores. Existem diversas legislações, eu vou falar aqui para vocês um resumo dessas legislações para que vocês tenham uma noção, tá bom? Eu fiz as anotações aqui, ó, tá tudo manuscrito. Eu queria ter digitado e feito um texto bacana, mas não vai dar tempo e enfim, então eu vou fazer esse resumo aqui e depois eu vou passar tudo isso aí para o computador. Mas estou usando meu método, né? Meus alunos, eu sempre digo para os meus alunos aplicarem o método LEI, que é ler, escrever, interagir. Ler para entender o assunto, escrever para ir entendendo ainda mais e depois transmitir a informação para alguém, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês. Primeira lei foi a Lei 17.293 de 2020, tá? Eu estou falando com vocês, mas o meu material, minhas anotações estão aqui, então eu estou olhando aqui para o lado, tá? Vocês vão entender isso. Lei 17.293 de 2020, ela veio extinguindo algumas entidades governamentais, como Fundação Zoológico, CDHU, MTU, extinguiu aí uma série de entidades. E trouxe várias medidas administrativas também nessa lei, tá? Então, você que é da área fiscal, você que é da área tributária aí, tem que ficar atento a isso, né? Então, existe uma lei, a lei tem lá um monte de coisa. Algumas dessas coisas vão nos interessar na área fiscal. Não é tudo. Então, se você pegar a lei 17.293, ela é gigante. Aí você fala, bom, isso aqui tem a ver, mas vou ter que ler ela inteira? Talvez você tenha que ler ela inteira, né? Como você está aqui comigo, eu estou te trazendo já um pouquinho da informação mastigada, você vai entender que mais da metade da lei não tem a ver diretamente com a área tributária para você que trabalha na área fiscal. Mas ela tem 69 artigos e desses 69 eu pincelei aí uns 5, 6 artigos que têm uma ligação direta conosco. Então vamos lá. O artigo 21 dessa lei trata da mudança, alteração dos benefícios de IPVA para pessoa com deficiência. Então, você que trabalha nessa área, você que tem aí interesse nessa área, trabalha com veículos que têm benefícios, veículos para pessoa com deficiência, PCD, tem aí uma mudança no IPVA para essa categoria. Depois você dá uma olhada, beleza? O artigo 22 dessa lei traz o quê? Traz a possibilidade do fisco alterar os benefícios fiscais. Alterar pode ser mudar a redação, pode ser diminuir esses benefícios, pode ser extinguir esses benefícios, tá bom? Então, é nessa lei que está a possibilidade do fisco extinguir benefícios. Você vai ver depois que existem decretos, eu vou falar daqui a pouco dos decretos, mas todo decreto ele tem que estar baseado numa lei. E é essa lei aqui que está dando ao governo do estado a possibilidade de reduzir ou alterar benefícios fiscais. Nesse artigo 22 também, da Lei 17.293 de 2020, é que ele traz lá no parágrafo 2º o seguinte, parágrafo 2º não, desculpa, ainda no texto, parágrafo 2º é outra coisa que eu vou falar já já, ainda no texto, ele diz assim que
alíquotas inferiores a 18 também são equiparadas a benefícios, tá? Então autoriza a reduzir benefícios e diz que a alíquota de 12, a alíquota de 7 também é um benefício, logo também pode ser reduzida, beleza? Ainda no artigo 22, parágrafo 2º, está dizendo o seguinte: o fisco vai devolver o ICMS dos produtos incidentes, o ICMS incidente nos produtos da cesta básica para as famílias de baixa renda. Porque você vai ver daqui a pouco nos decretos que eu vou comentar que alguns decretos reduzem benefícios e alguns dos produtos que têm os seus benefícios reduzidos são produtos da cesta básica. Produtos da cesta básica com benefícios reduzidos. Aqui na lei, o que o fisco está dizendo? Vai reduzir o benefício, ou seja, provavelmente vai aumentar o valor comercial dos produtos de cesta básica. Porém, o fisco está dizendo, as famílias de baixa renda que adquirirem esses produtos, o fisco devolve o ICMS para essas famílias. Legal, né? A ideia? Legal. E como é que vai aplicar? Como é que vai ser a implantação disso? Será que isso vai representar mais serviços para nós na área fiscal? Não sabemos ainda, tá? Não está regulamentado, mas só para você saber isso, porque a hora que você olhar lá quando o fisco está extinguindo alguns benefícios, você vai ter essa ideia, falar, poxa, está tirando o benefício da cesta básica, vai tributar normalmente os produtos da cesta básica? Então o governo já trouxe aqui uma explicação. Olha só, cesta básica, família de baixa renda, bem aqui que eu devolvo o ICMS para essas famílias. Ainda na Lei 17.293, artigo 24, gente, presta atenção, artigo 24 está dizendo que o fisco poderá e vai implementar, isso já tinha em outras legislações, mas agora ele está reforçando isso, né? Que o fisco vai fazer a cobrança do ICMS da ST complementar. O que é ICMS complementar? Quando o substituído vende o produto por um preço maior do que foi a base de cálculo calculada pelo substituto, esse substituído tem que complementar o ICMS. Você já ouviu falar muito em ressarcimento do ICMS-ST. O que é ressarcimento do ICMS-ST? Eu tenho até um curso de ressarcimento do ICMS-ST da portaria CAT 42. O que é o ressarcimento do ICMS-ST? É quando o substituído vende por um preço menor do que foi a base de cálculo. Ele pode ir no governo e falar, governo, me devolve aí uma grana. Só que o governo também, né, tá puxando a sardinha para o lado dele. Ele falou, tudo bem, se você vender por um preço menor, você tem complemento. Mas se você vender por um preço maior, quer dizer, se você vender por um preço menor, você tem ressarcimento. Mas se você vender por um preço maior, eu quero complemento. E aqui nessa lei 17.293, ele está reforçando que o fisco vai cobrar esse complemento. Tá bom? Então você que é substituído, você que é varejista, fique atento, que em algum momento o fisco vai cobrar de vocês, ou dos seus clientes, né? Vocês que me assistem, a maioria de vocês são trabalhadores, colaboradores de escritório contábil, o fisco vai cobrar o complemento da ST dos varejistas. Legal? Ainda no artigo 24, no parágrafo único, o fisco está autorizando a instituição do ROT. Não é ROT de hot dog, é ROT com R, R-O-T, regime optativo de tributação do ICMS da substituição tributária. Regime optativo de tributação do ICMS da substituição tributária. É algo parecido com o seguinte, se você optar, você varejista, tá? Esse regime é para os varejistas. Se você optar pelo ROT, você fica dispensado da apuração do complemento e abre mão do ressarcimento, claro, né? Claro, não ia ser assim de graça. Mas o ROT é algo que deverá ser regulamentado. A gente não tem ainda implantado em São Paulo. Rio Grande do Sul já tem ROT, acho que Mato Grosso também já tem ROT. Mas
São Paulo não tinha ROT, agora já tem autorização para implantação do ROT, então é possível que logo venha aí uma regulamentação dessa possibilidade. E aí você que não optar pelo ROT vai ter que fazer complemento e também, quando tiver direito, solicita o ressarcimento. Beleza? Estamos no artigo 24. O artigo 25, ele vai tratar de créditos tributários, cessão de direito de crédito tributário. Isso é um assunto financeiro do governo, não interessa para nós agora da área fiscal, isso interessa talvez para os advogados. Nossa, olha só, o artigo 26, ele fala de um programa de demissão incentivada. O governo do estado de São Paulo está fazendo um programa de demissão incentivada, ou seja, o negócio está feio, o negócio está feio para todo mundo, tá? Até o governo está incentivando aí os funcionários, né, os servidores a pedir demissão. E aí vai até o artigo 69, são assuntos administrativos financeiros, tá bom? Então, da lida que eu fiz nessa lei, o mais importante para nós são esses artigos 21, 22, 24, 25 e 26 que trazem essas regras. Tranquilo, gente? Então, já foi uma das minhas anotações aqui, ó. 17293. Vamos para outra anotação. Agora vou colocar aqui do lado. Agora a outra anotação, ó. Outra. Decreto 65252 de 2020 fala do fim dos benefícios de São Paulo. Esse decreto 65252, ele vai trazer lá no seu artigo 1º, né, vai dizer que vai alterar a redação de produtos do anexo 1, estabelecendo o fim da isenção para 31/12/2020. O que é anexo 1 do regulamento do ICMS de São Paulo? Anexo 1 é onde trata das isenções, é o anexo das isenções. E aí ele vai trazer lá uma lista de itens, lá no inciso 1, né? Ele vai trazer uma lista de itens do anexo 1 que estão sujeitos a perder o benefício da isenção a partir de 31 de dezembro deste ano. Tá bom? Ah, Sérgio, quais itens? Um monte de item que eu não vou falar aqui nesse vídeo rápido, porque é muito extenso. Então você precisa dar uma olhada depois neste decreto para ver se os produtos com os quais você trabalha, os produtos com os quais seus clientes trabalham, se eles estão... Ah, me deu sede. Vou pegar minha água aqui. Um pingo. Se os produtos dos seus clientes estão nessa lista, tá? Eu marquei alguns exemplos aqui, operações da APAI, cebola, equipamento cirúrgico, produtos para deficientes físicos, isenção em situações de catástrofe, doação de órgãos públicos e mais um monte de coisa, tá? Só coloquei alguns exemplos aqui. Lá na frente, pessoal, eu vou falar de um outro decreto prorrogando mais um pouquinho esses benefícios, tá bom? A gente está com esses benefícios eles devem se encerrar em 31/12/2020. Então, esse decreto 65252 fala disso. Falei do inciso 1, fala da isenção. No inciso 2, ele fala do anexo 2, redução de base de cálculo. E aí ele vai trazer também uma lista de itens do anexo 2 que terão o benefício da redução de base de cálculo extintos a partir de 31 de dezembro de 2020, ok? Então, redução de base também está sujeito a essa extinção de benefícios e também vai entrar numa outra prorrogação, tá? Tem um convênio que saiu essa semana que prorrogou de novo esses benefícios aí até março de 2021, tá? Mas como eu estou falando de cada decreto aqui, eu estou falando para vocês o que tem dentro de cada decreto. Estou fazendo para você um resumo de cada decreto. Então, esse decreto 65252, ele trata da extinção de benefícios. Aí no anexo 3 desse decreto, ele trata de itens... No anexo 3 não, no inciso 3, ele trata dos itens do anexo 3 que também terão o seu benefício extinto em 31/12/2020. O anexo 3, ele fala do crédito outorgado.
Então tem várias situações de crédito outorgado que teriam seus benefícios extintos em 31 de dezembro de 2020, tá? Então, grava aí, anota aí, resuminho. Decreto 6252/2020, ele trata do fim de benefícios de isenção, redução de base de cálculo e crédito outorgado a partir de janeiro de 2021, ou seja, esses benefícios eles perduram só até 31/12/2020. Depois você vai ver o convênio 133 que eu vou falar lá na frente. Tudo bem? Beleza? Então, decreto 65252/2020. Estou encerrando aqui o resumo. Vamos agora tratar do decreto 65253 de 2020. 65253 de 2020. O que trata esse decreto? Alíquotas. Trata das alíquotas, tá? Então, ele traz lá um item, o artigo 2º, né? No artigo 2º. No artigo 1º, ele está mudando a tributação do querosene de aviação, que era... ele jogou lá para o artigo 54, que fala dos produtos com uma alíquota de 12, tá? Querosene de aviação é uma coisa muito estrita, muito restrita, né? Mas ele trata disso. E no artigo 2º é que ele diz o seguinte: ele está alterando as alíquotas, alíquota de 7 e alíquota de 12. Olha só o que ele traz aqui. Então, está alterando o artigo 53A, produtos que têm alíquota de 7%, ele está criando um complemento de 2,4% para esses produtos com alíquota de 7%. Então, os produtos com tributação de 7% passam a ter tributação de 9,4%. Tranquilo? E também vai trazendo uma redação de que artigo 54, os produtos com alíquota de 12% devem sofrer um acréscimo de 1,3%, passando a ser tributados em 13,3%. Quando que começa essa nova tributação? A partir de 15 de janeiro de 2021, ok? 15 de janeiro de 2021 começa as novas alíquotas. A alíquota de 7 passa para 9,4, a alíquota de 12 passa para 13,3. Legal? Então já foi mais outro decreto, hein? Já falei 2 decretos para vocês, uma lei e 2 decretos. Foi agora então o decreto 65253. Põe aqui do lado. Vamos para mais um. Olha só, quarta legislação. Decreto 65254 de 2020 vai falar do quê? Vai falar da isenção parcial. Isenção parcial. Pessoal, vocês que estão me assistindo em outra plataforma, se você não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, @tributárioexpert, porque é lá que eu vou concentrar daqui para frente a maior parte das informações tributárias. Eu tenho muitos grupos de WhatsApp, eu tenho uns 10 grupos de WhatsApp, grupo de Bloco K, grupo de GFD, grupo de tributação em geral, grupo de Reinf, e está muito complicado de eu administrar todos esses grupos, né? Sem contar que o povo faz propaganda, coloca tudo que coisa que não tem a ver, coloca lá no grupo, é muito difícil de administrar grupo, e estou com muito grupo. Então eu vou concentrar a galera lá no Instagram. Então se você não me acompanha no Instagram e gosta desse assunto tributário e gosta do conteúdo que eu estou colocando aqui, me segue lá no Instagram, tá bom? @tributárioexpert, com T mudo no final. Vamos lá, decreto 65254 de 2020. Fala do quê? Isenção parcial. Você já tinha ouvido falar nisso? Criamos mais uma novidade, mais uma jabuticaba aqui. Isenção, não, isenção, mas assim, não é isenção, é isenção parcial. O decreto vai falar disso. Então lá no seu artigo 1º, ele vai trazer uma nova redação para o artigo 8º do regulamento do ICMS. E aí ele diz o seguinte, né? Inclusive nesse item,
ele diz assim que essas isenções se aplicam ao Simples, né? Essas reduções que ele está colocando aqui se aplica ao Simples Nacional, o que nos deixou em dúvida, né? A gente que acompanha a área tributária, a gente ficou em dúvida, ficou meio perdidão, porque a isenção não afetava o Simples, não era para afetar o Simples, e agora ele está dizendo que essa redução aqui se aplica ao Simples. Então é como se ele dissesse não, né? Então tudo bem, mas depois a gente vai ver isso. Só quero te lembrar que tem esse ponto falando que isso que eu vou dizer aqui se aplica ao Simples também. Então é o seguinte, então a gente está tendo aqui uma redução da isenção. Essa redução da isenção ela vai se dar de acordo com a alíquota do produto. Então vou falar aqui a tabelinha para vocês. Os produtos que têm alíquota de 25 vão ter uma redução na isenção, fica ao contrário, né? Na gravação. Não sei se aqui fica ao contrário, talvez não sei. No Instagram fica, mas aqui eu não sei. Os produtos que têm alíquota de 25 vão ter uma redução de 75%. Os produtos que têm alíquota de 18 vão ter a redução de 77%. Os produtos que têm alíquota de 13,3, que era o 12, que vai mudar para 13,3, vão ter redução de 78%. Os produtos que têm alíquota de 9,4, que alíquota é essa 9,4? Era o de 7, o que era 7 vai ter alíquota agora de 9,4. Produtos com alíquota de 9,4 terão terão isenção de 79%, e os produtos com alíquota de 4% terão redução de 80%, né? Terão isenção de 80%, tá bom? Então é essa tabelinha que o fisco depois deve detalhar como é que isso vai se aplicar, mas é só para você saber que então a isenção agora ela vai ter várias camadas e dependendo da alíquota o contribuinte vai poder se aproveitar de 80%, 79%, 78%, 77% ou 75% de acordo com a alíquota. Tranquilo? Ainda dentro do decreto 65254, ele traz lá, ele fala do anexo 1 da isenção, né? E aí a isenção, essa isenção, ele está trazendo a possibilidade de que as isenções do anexo 1, redução de base de cálculo do anexo 2, crédito outorgado do anexo 3, possam ser prorrogados até 31 de dezembro de 2022, tá? Então esse decreto 65254, primeiro ele fala da isenção parcial, depois ele vai falar do seguinte, da possibilidade de prorrogação de isenção, de redução de base e crédito outorgado para 31 de dezembro de 2022. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, no decreto 65252, isso. No 65252 eu falei para vocês, olha, benefícios de isenção, redução de base e crédito outorgado vão só até 31 de dezembro de 2020. Tudo bem? Ele colocou isso no decreto 65252. Agora, nesse decreto aqui, 65254, ele está dizendo o quê? Que esses benefícios podem ser prorrogados para 31 de dezembro de 2022. Podem. Por quê? Porque lá no artigo 4º desse decreto 65254, ele vai dizer assim, essa prorrogação está condicionada à publicação de novos convênios do CONFAS autorizando os benefícios. Então, ia acabar em dezembro de 2020, aí ele diz aqui nesse outro, pode ser que fique até 2022, mas depende de outros convênios. E que saiu um convênio, só que não foi para 2022, vou falar já para vocês, tá? Mas só para vocês saberem então, decreto 65254, ele trata dessa questão da isenção parcial e da prorrogação de benefícios para dezembro de 2022. Espero que a minha bateria não acabe e que tenha memória no meu celular para aguentar, que esse vídeo já está com 24 minutos. Último decreto dessa fornada, né? Decreto 65255 de 2020.
Uma pelinha aqui. 65255 de 2020. Ele traz novas redações para isenção, redução de base de cálculo e crédito outorgado. Tudo bem? É um decreto super grande, um monte de itens, diversos produtos, onde ele vai trazendo novas redações. Então, muda uma condição, muda uma situação, muda uma possibilidade. Então, não dá para resumir. Você precisa ler depois esse decreto. Procurar nele os produtos que são do seu interesse, tá bom? Mas vários benefícios de isenção, de redução e de crédito outorgado estão tendo seus critérios alterados através desse decreto 65255 de 2020. Beleza? Beleza? E aí, para a gente encerrar nosso videozinho aqui, que não é mais videozinho, é vídeo médio, eu vou falar para vocês do convênio 133 de 2020. O convênio 133, ele traz a prorrogação de um monte, de muitos, de diversos convênios que concedem benefícios. São 228 convênios que estão mencionados nesse convênio 133 de 2020, onde o fisco está prorrogando. Só que ele está prorrogando para quando? Prorrogando para março de 2021. É muito louco isso, né, galera? Eu amo a área tributária, vocês sabem que eu adoro a área tributária, né? Eu dou aula na área tributária porque eu gosto demais. Falando em dar aula na área tributária, estou com cursos este mês de novembro da GIAFD e da Portaria CAT 54. GIAFD são as notificações que as empresas estão recebendo. Portaria CAT 54, nova maneira de lançar a antecipação tributária dentro do SPED fiscal. Tem uma regra nova de lançamento no SPED fiscal. Eu estou com um curso nessa área, depois você dá uma olhada na bio do meu Instagram. Mas falando aqui do convênio 133 de 2020. Ele trouxe a prorrogação desses 228 convênios para março de 2021. Aqueles benefícios que vão acabar em 31 de dezembro de 2020, aqueles benefícios que falou, em dezembro acaba, o fisco falou, olha, eu posso prorrogar até 2022, se sair convênio. Não saiu convênio para 2022. Saiu esse convênio prorrogando outros convênios para março de 2021. Então, aquilo que ia acabar em dezembro, temos aí um fôlego de 3 meses, vai acabar em março de 2021. Tá bom? Então, foi um resumão aqui do que está acontecendo em São Paulo, do que está acontecendo aí na área tributária. Eu não vou dizer que eu vou fornecer esse material para vocês, porque é tudo manuscrito, minha letra é letra de médico, né? Minha mãe queria que eu fosse médico, eu não consegui estudar para médico, mas eu consegui escrever como médico. Então, eu pretendo depois transcrever tudo isso para o computador e aí eu divulgo para vocês, mando para vocês aí esse resumão, tá bom? Enquanto isso, vocês vão contando comigo aí, vocês vão me acompanhando. Tributário Expert, tem um canal no YouTube também com esse título, Tributário Expert, no Facebook também, mas eu peço a vocês que me sigam lá no Instagram, @Tributário Expert. Beleza, gente? Professor Antônio Sérgio, me despeço aqui e espero ter contribuído aí com o entendimento de vocês. É difícil, é complicado, então o que eu recomendo, né? Você que está assistindo esse vídeo e ficou de cabeça cheia, pega depois cada decreto e vai vendo devagar tudo que eu estou falando, o meu resumo, e vai fazendo o seu resumo aí desse decreto, tá bom? Agradeço, que Deus te acompanhe, que Deus me acompanhe, que sejamos todos abençoados. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.